Salve, salve galera, eu sou o Ricardo Nunes do canal Ponta Taco. E nosso personagem de hoje é ele, Renault Duster, que ultimamente a gente não vê mais muito falar nele, né? Um carro que não teve tantas atualizações recentemente, então tá meio que esquecido no mercado. Mas vamos falar um pouquinho dele, mas antes disso, deixa o like, se inscreva no canal, comente, compartilhe, que nos ajuda demais. Então, sem muita enrolação, vamos falar desse cara aqui. Pois bem, o Renault Duster, você sabe, foi lançado em 2012, né? A história dele na verdade começa em 2003, com o lançamento do Ford EcoSport, que criou o segmento dos SUVs compactos, né? Baseados em hatches compactos. E começou a dar realmente muito dinheiro para a Ford, né? Sendo fabricado em Camaçari, né? Na fábrica que hoje é da BYD. Conseguia, com a mesma plataforma do Fiesta, obter muito mais lucro que o Fiesta. Então, durante muito tempo, a Ford nadou de braçada sozinho no segmento, até que em 2012 a Renault resolveu desafiá-lo, entrar nesse segmento também, lançando o Duster, né? Que, seguindo a filosofia que a Renault seguia, né? Com Logan e Sandero, de carros grandes, bem espaçosos, com grande porta-malas, a um preço mais baixo, o Duster seguia exatamente essa estratégia, baseada na plataforma B0 do Sandero, a mesma que está nele até hoje, né? E o Duster foi lançado com motores 1.6 e 2.0, inicialmente 2.0, depois 1.6 se juntou à gama, né? Com câmbio manual de 5 marchas ou automático de 4. Pois é. Posteriormente, o motor 1.6 ganhou o câmbio CVT. Esse se casava muito melhor que o automático de 4 marchas. E o Duster ganhou também uma reestilização em 2015, né? Deu uma leve mexidinha ali em faróis, lanternas e tudo mais. Ele tinha também a opção de tração 4x4, né? Essa que foi descontinuada no mercado brasileiro porque vendia muito pouco, né? Era uma participação muito pequena no market share do Duster. Então foi mais ou menos isso aí. E o Duster seguiu desse jeito aí até 2021, né? Quando foi lançado nessa reestilização aqui, que a Renault chama de segunda geração, mas nada mais é que uma reestilização mais profunda, né? Ele ganhou uma coluna mais inclinada, né? Um para-brisa mais inclinado para melhorar a aerodinâmica, mexendo nos faróis e lanternas, mas lateralmente você vê que é o mesmo carro. Eu vim aqui um pouquinho mais contra o sol, né? Para não ofuscar tanto, mas você vê que lateralmente é o mesmo carro, né? E nesse tom marrom, que é um tom já clássico do Duster. E tinha as lanternas que parecia a lanterna do Renegade, só que virada a 45 graus. Pois bem, isso mudou da linha 2023, quando ele ganhou uma reestilização com as lanternas em forma de Y deitado, né? Que é meio que a marca registrada da Dacia hoje, Dacia que é a subsidiária da Renault, focada em carros de baixo custo. E que ela é quem produziu, né? Quem projetou esses carros aí, o Sandero, o Logan, o Duster, né? E também a Oroch, que é a picape baseada no Duster. Pois bem, aí está. Eles seguem até hoje. O motor 2.0 foi substituído pelo 1.3 turbo, né, com injeção direta, e o motor 1.6 seguiu aí nas versões mais entrada do Duster, que é o grande foco da Renault com esse carro. Isso aí, ser um carro que até hoje segue essa filosofia, né? Ser um carro bem espaçoso para quem compra carro por metro quadrado. É um carro espaçoso, grande, com baita porta-malas, a preço de SUVs compactos de entrada, né? Esse cara aqui concorre em preço com o Pulse, com Terra, né, também agora recentemente, e até fica uma coisa meio estranha porque o Kardian, né, também tá mais ou menos nessa faixa de preço aí. E o Kardian, já trouxemos aqui no canal também, já testamos, é um carro bem mais refinado, né? O Kardian já faz parte da nova estratégia da Renault, que a Renault chama de Renaulution, né? De ter carros mais sofisticados para que traga mais lucro por unidade, né? A filosofia é diferente do Duster, apesar dos preços serem bem próximos deles um pro outro. Falando em preços, a linha do Duster tem 4 versões hoje, né? Tem o Intense Plus 1.6 manual, que começa em R$140 mil, é a faixa de preço inicial do Duster. Tem esse cara aqui, que é o Intense 1.6 Plus, só que com câmbio CVT, que esse aí já custa 150, 149, 490 reais, sendo mais preciso, né? E tem também as versões Intense, né? Intense já com uma pegada um pouquinho mais de equipamentos, né? Tem Intense Plus que tem esse mesmo motor 1.6 com câmbio CVT e que custa aí 160 mil reais, e a Intense Plus 1.3 Turbo, única com motor 1.3 Turbo, aliado ao câmbio CVT, que custa aí 174, né, mil reais mais ou menos, 174, 490 se eu não me engano. Pois bem, a linha do Duster está separada assim, essas 4 versões, e essa versão aqui que é meio que a de entrada, né, que é a Intense Plus com motor 1.6 CVT, trazidas com rodas de 16 polegadas de liga leve, pneus 215 por 65, tem um perfil bem mais alto do pneu, né? Isso é bom porque dá bem mais conforto, né? Você vê que ela absorve bem as irregularidades do piso. E ele tem todo esse aspecto bem brutamontes, assim, um carro bem robusto, né? Olha o desenho da frente, os faróis com esse DRL em forma de Y, né? Faróis são de LED, né? Já desde a versão de entrada, isso é bem bom.
E tem esses detalhes que passam realmente a robustez do carro, né? Esses detalhes em preto brilhante, na grade com essa trama, os faróis de neblina aqui embaixo, bem legal também. Tem essa simulação de extrator de ar aqui na lateral, né? Com de seta, bem interessante também. Retrovisores em preto, bem como as barras longitudinais do teto, que são funcionais sim, com o nome Dancer aqui, olha que legal. E, claro, suspensão McPherson na dianteira e eixo de extração na traseira. Apesar que o Dancer tinha versões 4x4, mas as versões de tração dianteira tem extração na traseira. E os freios são a disco na frente e a tambor atrás. Olhando aqui o porta-malas, olha o desenho da lanterna também, né? Também com esse Y deitado, a caixa de estrada da Renault. E abrindo aqui, temos acesso a 475 litros de porta-malas, é uma capacidade bem boa. O maior do segmento, né? Perde aí pro Fastback, na verdade. Fastback entrega mais, mas tá aqui com iluminação. E aqui tem step? Não, amigo, o step fica aqui embaixo do carro, ó. Daí minha crítica, onde suja muito e é realmente um lugar bem ruim de tirar, né? Caso você passe aí por um perrengue de furar o pneu em uma viagem. Então agora vamos ver ali debaixo do capô para vocês verem como é que é. Pois é, my friends, reguejai, porque aqui, ó, temos duas molinhas para segurar o capô e manta acústica barra térmica. Tá vendo aí? Vocês que são do sindicato aí do amortecedorzinho de capô e da manta acústica, podem aplaudir. Vamos aplaudir! Aplauda de pé, porque aqui temos, apesar que os maldosos dirão que carros que tem molinha no capô é porque ficam muito tempo com ele aberto. Ai, como vocês são maldosos. Esse motor aqui é bem confiável, né? Diga-se de passagem. É 1.6 SCE da Renault. Motor com 16 válvulas, né? Variação do comando, que rende uma potência de 120 cavalos com etanol e 118 com gasolina. A 6 mil giros, né? 5.500, na verdade, se não é mais preciso. E o torque de 16,2 kgfm a 4 mil giros. Isso com qualquer um dos dois combustíveis. É, rapaz. É um motor aspirado. Então, 1.6 aspirado. Comparado à maioria dos rivais que tem motores turbo, né? 1.0 e até 1.3 turbo. Realmente esse motor ele perde bastante desempenho. É um carro que, ademais do que o porte robusto possa aparentar, não anda muito bem não. Faz 0 assim aí em 14 segundos. É lento. Tem carro 1.0 que é mais rápido que isso. E realmente você vê que ele sofre, né, nas retomadas, ultrapassagens, nas acelerações. É um carro bem, o câmbio CVT joga o giro lá em cima e o carro vai gritando e a velocidade não aumenta na mesma proporção. Me irritou um pouco, viu? Consumo? Também, mas como eu estava considerando que o motor 1.6 e o propulsor Space ia beber muito, até que não foi tão ruim assim. Mas claro que não tão bom como os rivais 1.0 turbo, né? Andando aí constante 80 por hora na estrada tranquilo, com etanol, fiz 13,1 km por litro. Tá bom para etanol, mas na estrada é um consumo mais para a parte ruim da média do que boa. E na cidade aí, fiz aí 8,4 km por litro com etanol. Mas é isso aí. E basicamente é isso que temos para falar desse motor da Renault, que está associado a um câmbio CVT que vai priorizar sempre pelo consumo, né? E pelo conforto. E que quando você acelerar vai jogar o giro lá em cima. Irrita isso, irrita. Mas é isso. Agora vamos lá dentro para vocês verem como é que é. Entrando aqui, primeiro vamos tirar minha mochilinha, né? Minha mochilinha aqui. Vamos fazer um passeio em família, usar com esse carro. Mas tá aqui, né? Bancos que na frente mistura, aqui mistura, né? Um tecido com um vinil. Tem um vinilzinho na frente, tecido. É bonito, né? O desenho do banco. Eu gostei. E não podemos reclamar de espaço, né? Entrando aqui, lembrando que o Dancer tem 2,67 m de comprimento, 4,38 de comprimento, se não me engano. Comprimento não, entre eixos, né? São 2,67 m de entre eixos. Então, com o banco regulado para mim, veja aqui, a gente tem quase um palmo, né? De distância do meu joelho pro banco. É um espaço bem bom, sim. Bem bom. Dá pra... na verdade o ideal são 2 adultos e uma criança aqui atrás. Mas até um quinto adulto assim consegue viajar, apesar do túnel ser meio alto. Até porque vamos lembrar, essa plataforma já tem tração 4x4, então o túnel vai ser mais alto sim. E o console central que invade um pouco, né? Mas aqui não temos saída de ar. Só 2 entradinhas USB-C. Mas tá aí. O Dancer foi muito criticado por segurança, né? Porque ele sempre tinha apenas os 2 airbags frontais obrigatórios. Mas agora na linha 2025
ele ganhou 6 airbags. Então agora está mais de acordo com o segmento aí. E nessa versão aqui temos PQP para todo mundo, que é fixo. E é isso. Plástico duro nas portas, né? Aqui, lá na frente não tem tecidinho, mas aqui atrás não tem. É tudo plástico duro. Então podem criticar esse ponto aí. Mas é isso. Vamos lá na frente agora. Adentrando aqui, veja aqui. Aqui já tem um tecidinho, né, na porta e tal. Mas é só aqui no painel de porta mesmo. Aqui já é... aqui tem um acolchoado, né? Um leve acolchoado para você apoiar o braço. Pena que não tem lá atrás. De cara você percebe que o Duster é realmente bem simples, né? Olha aqui, o volante é um volante mais modernizado, né? Com os mais recentes da Renault. Mas aqui, os comandos dos vidros elétricos nas 4 portas, que são One Touch, né? Eu lembro que os primeiros Duster, o vidro não era um toque. Você tinha que ficar segurando, né? Para abrir e para fechar. Aqui os retrovisores elétricos, você regula por aqui. E esse LED de ar que se conversa, né? Um painel ficou mais horizontal, né? Nessa estilização do Duster. Temos aqui a central multimídia de 8 polegadas, né, da Renault, que não gostei da conectividade, tive muita dificuldade para parear o meu celular, meu iPhone. Enfim, a minha namorada conseguiu parear o dela, mas eu não consegui. E, enfim, não aceitava Bluetooth e tal, realmente não entendi o que houve aqui. Mas aqui tem os ar-condicionado que é manual, aqui o Start-Stop, desligue porque irrita muito, modo Eco, mas que eu também não recomendo muito você usar, porque ele já é um carro lento normalmente. E no modo Eco ele amarra o carro, então fica pior ainda. Aqui para desligar os sensores de estacionamento, lembrando que ele tem sensor de ré e câmera de ré. O travamento das portas e pisca alerta. E é isso, freio de mão na alavanca, um apoio de braço, né? Aqui também é duro o toque, com baúzinho por dentro. E eu decidi nas portas ali que eu falei. Mas é isso. O painel que é todo, vamos ligar aqui, ó. Vou procurar a chave para cá para mostrar para vocês. Aqui, ó, chavinha canivete do Duster. Vamos ligar aqui. E claro, essa questão que me irrita, né, que é esse comando do áudio. Ó, palhaçada essa musiquinha, hein? Mas enfim, aqui você mexe no som, né, esse comando satélite, que é a Renault insiste nisso. Eu não gosto desse comando aqui, acho bem chato e irritante. É aqui o painel que é analogicão, né? Contagiros, velocímetro analógicos. Eu gosto dessa coisa mais raiz, né? Mas aí você vai navegando pelos menus. Esse carro tem também o piloto automático, né? Com controlador de velocidade. Mas não tem o ACC. Consumo médio, né? 10,2 por litro. Você vê que ele realmente não brilha em consumo. Consumo instantâneo, autonomia, distância, né? Percorrida, velocidade média e a velocidade simultânea. Mas é isso. Retrovisor aqui não é eletrocrômico, lógico que não é, né? Você espera isso no carro de 150 reais. E aqui o espelhinho que não tem iluminação. Mas é isso. O volante tem regulagem de altura e distância. O banco também tem regulagem de altura, que por mais baixo que o banco fique, ainda continua alto. Mas eu não vou criticar não, porque é uma coisa que está na proposta do carro, né? Essa ideia de ser um SUV, um carro mais parrudo e tudo mais. E lembrando também que esse carro tem 23 centímetros e é um livre do solo, então buracos, lombadas, ele não vai sofrer, como nós veremos agora no nosso rolezinho. Vamos lá. Muito bem, então agora saindo aqui, vamos lá para as impressões, né, sobre o Duster, principalmente na cidade, que é o ambiente, né, desse SUV compacto aqui, até porque a falta de desempenho não vai te inspirar muito a pegar a estrada com ele, né. Bem, o Duster é um carro bem alto, né, então isso ajuda muito para você lidar com buraco, com quebra-mola. Aí eu vou até pegar essa boca de lobo aqui, ó, passar com a roda por cima. Tá vendo? Você quase não sente, ela absorve muito bem as imperfeições do solo. É uma suspensão que passa bastante robustez, é bem firme assim. O custo dela é bom, interessante, é legal, é bem bom. E até silenciosa, né? Realmente a suspensão para lidar com buraco, com quebra-mola, é muito bem feita. Isso é o Duster, ele está realmente perfeitamente calibrado para o mercado brasileiro, como aliás os Renault sempre estiveram, né? Sempre estiveram nesse ponto aí. Agora, no ponto da estabilidade, aí eu tenho mais críticas, porque em curva você vê que a carroceria inclina um pouco além da conta. Eu percebi isso. Não, claro, não é uma coisa que vai passar em segurança, né? Ele não é um carro inseguro, não estou dizendo isso. Mas o tanto que a carroceria inclina realmente incomoda, sabe? Eu senti um incômodo nisso aí. Outra coisa que incomoda também é a direção. Ela é eletro-hidráulica, né? Não é elétrica. Então a direção ela é meio pesada, né? Frente ao que temos no mercado hoje. Comparado com isso, a direção pesada em baixas velocidades e manobras.
ela fica meio boba, meio leve. É quase como uma direção hidráulica mesmo. Então é o contrário do que você quer em um carro, né? Em uns carros com direção elétrica hoje, ela vai ficando mais pesada conforme a velocidade aumenta, e em manobras de baixa velocidade a direção fica mais leve, né? Mas é isso. Realmente a direção também não gostei muito do acelerador por causa disso, a questão do peso principalmente, que é meio contrário do que você quer hoje em dia. Mas tá aí, parece ser um carro que passa robustez, um carro bom para a cidade. Mas outra coisa que deixa aqui, eu vou pisar tudo. O motor grita e a velocidade não vem. O carro realmente ele sofre para retomadas, para ganhar velocidade. É um carro bem lento. Como eu falei, 0 a 100 em 14 segundos. Então, realmente você não vai se agradar muito nas retomadas desse carro aqui. Ele é bem chato nisso, né? Porque quando você vai ter jogos de lá em cima, que é onde o torque aparece, né? Apenas com 4 giros, os 16 quilos vem, que é um torque baixo, né, digamos assim. E assim, o motor vai gritar, a velocidade não vai vir e você vai se irritar. E com isso aí acaba o consumo ficando ruim também, né? Ele fica um carro apertado porque o motor vai estar sendo forçado, né, para manter altas velocidades. Realmente o ponto que eu mais criticaria nesse carro aqui é, ainda mais a falta de refino, né, que ele passa, é a questão da falta de torque, né, da falta de potência do motor. É um carro que realmente para a estrada ele vai sofrer bem aí. E é isso aí, mas de resto é um carro assim, claro, tem rivais que entregam bem mais refinamento, bem mais equipamentos, até de segurança ele veio ter esses airbags agora, né, recentemente tinha só os 2 obrigatórios. Então você vê que a Renault realmente nunca meio que negligenciou a segurança, né, nesse carro aqui, tem esse ponto negativo. E vários detalhes que mostram que ele realmente é um carro robust, como o fato de direção ser eletro-hidráulica, a suspensão e a direção não estão bem acertados, né, para uma dinâmica boa, precisa, né, isso incomoda um pouco também. E a falta de desempenho, a falta de desempenho para a estrada, você com esse carro 1.6 ele vai sofrer. Se você está realmente priorizando o desempenho estrada, que é um Dancer, vai na versão top de linha, a Intense, lança com motor 1.3 turbo, que esse sim é um carro que anda realmente bem. Os 1.6 são os carros urbanos, né? Carro para você andar na cidade, tá? Fazer uma viagem pequena, porque para algumas estradas essa falta de desempenho vai irritar mesmo. Ademais disso, visibilidade é bem boa, né? Bem essa coisa parruda de jipinho mesmo, retrovisores grandes, gostei deles também. Mas tá aí, eu acho que realmente falta equipamento de mudança, né? Ele, enfim, é pobre nisso aí, não tem tanto refinamento que passa. Mas a proposta do carro, a ideia do carro é essa mesmo. É para quem compra carro por metro quadrado. E se você prioriza muito mais o espaço de porta-malas e de passageiros, então ele se apresenta como um custo-benefício interessante. Assim, o maior da categoria disparado no equilíbrio entre porta-malas e passageiros é o maior, assim, de todos. E pelo preço que está cobrando hoje, né, você pega rivais bem mais compactos disso aí. Então, se você tem como foco isso, o espaço interno principalmente, não liga se não tem um carro tão refinado, nem quer tanto desempenho, né, mais para o carro urbano, eu acho que ele é um custo-benefício interessante nas opções de entrada ali. Agora, se você prefere refinamento e desempenho, o carro já está com praticamente os mesmos preços. Então, apesar de ser um carro menor, com menos porta-malas, eu acredito que ele vai valer mais a pena sim para você aí. Tá bom? Então, com essa aí, despeço de vocês. Para qualquer questionamento, dúvida mais profunda, questão mais íntima, doação, mande e-mail para puntataco96@gmail.com e também nos seguir nas redes sociais. No Instagram é @requino19, no Instagram do canal é canal Ponta Taco. Agora eu vou dar mais um rolê com esse carro aqui. E é isso aí, aproveitar um pouquinho do Dancer, que é quase que a volta passada lá nesse carro, né? Coisas bem de antigamente ainda atrás, né? Mas é isso, valeu, nós fui!